Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e estou aqui mais um dia, mais uma vez, com muita honra, alegria, prazer, satisfação de poder compartilhar uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Tudo isso daqui, queridos, é feito com muita simplicidade, muito simples. É apenas um celular, uma mesa e um pão que é compartilhado diariamente. Então eu preciso da sua ajuda. Para quê? Para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Então eu te peço humildemente, antes do conteúdo, curte, comenta, compartilha, segue o canal para não perder nenhum vídeo, para que porções da palavra de Deus cheguem ao coração de muito mais pessoas, famílias, e elas sejam transformadas pelo poder dessa palavra, ok? Vamos direto ao conteúdo, mais avisos, mais detalhes sobre o canal a gente fala no final, porque o conteúdo é muito vasto. Hoje a gente está falando do conteúdo do livro de Juízes, capítulos 6, 7 e 8, e aqui vai gerar em torno, basicamente, de um personagem, assim, um dos maiores juízes e libertadores de Israel para esse período, ok? Mas, mais uma vez, iniciando a porção de hoje, nós vemos a repetição daquilo que é o refrão desse livro, ou seja, a repetição da história de Israel, dos seus altos e baixos. Por quê? Porque mais uma vez Israel fez aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. E dessa vez o Senhor permite que os midianitas oprimam Israel por 7 anos seguidos, até que o Senhor levante um novo juiz e libertador. Estou falando de Gideão, aquele homem que era da tribo de Manassés, é escolhido para levantar e libertar o povo. E a escolha de Gideão, queridos, é relatada de forma muito detalhada e peculiar. Eu acho que vale muito a pena a gente aqui acompanhar esse passo a passo de forma um pouco mais detalhada, cirúrgica. Por quê? Porque o chamado de Gideão acontece a partir da aparição do próprio Jesus para Gideão. É isso mesmo. Você está ouvindo, pastor, você está confundindo. Jesus é Novo Testamento. Não, queridos, ali nós estamos falando do Jesus pré-encarnado. Antes do seu nascimento natural de vir ao mundo, Jesus ele aparece diversas vezes na Bíblia, e você consegue identificar a aparição de Jesus para alguém, assim como ele apareceu para Abraão, assim como ele apareceu para José. Na Bíblia vem relatado o anjo do Senhor. Esse nome, anjo do Senhor, com A maiúsculo, é a aparição do próprio Deus para alguém, ok? E aqui nós vemos o próprio Senhor, o próprio Deus se revelando diante dos olhos de Gideão. E aqui, Jesus pré-encarnado é o que a teologia chama de teofania, ou seja, é uma manifestação visível aos olhos humanos do próprio Deus, ok? Então, a partir dessa aparição, Jesus saúda Gideão, o chamando de homem valente e corajoso, e revela que estaria o enviando para uma missão, e essa missão seria livrar Israel das mãos dos midianitas. Gideão fica atônito com aquela aparição e ele pede ali licença ali para o anjo do Senhor para que ele fosse até a sua casa, preparasse uma oferta e trouxesse diante do anjo do Senhor. Assim ele faz, ele traz carne, pão sem fermento e um pouco de caldo. E aí, quando ele apresenta diante do anjo do Senhor, ele pede que fosse colocado sobre uma rocha, e aquele anjo toca com um cajado aquela rocha, ela vem se consumindo pelo fogo e consome aquela oferta, e aí o anjo desaparece. Gideão ele fica apavorado, com muito temor, achando em seguida que, inclusive, queria morrer, né? Ele se enche de medo, mas só que em seguida, logo após, o anjo do Senhor reaparece, tranquiliza Gideão, fala, você não vai morrer, tá tudo bem, e fala o seguinte: antes de você sair para sair em missão para libertar Israel, eu vou te enviar em uma missão interna, uma missão de purificação da terra de Israel, pedindo para que Gideão derrubasse o altar a Baal e o poste ídolo levantado, a deusa Aserá, dentro do seu povo. Olha o nível de corrupção, de idolatria e de ingratidão para com o Senhor já estava dentro do arraial de Israel. Em seguida, após isso, o anjo também deu a ordem para que fosse construído um altar ao Senhor. Então derrubasse o altar a Baal, o poste ídolo de Aserá, e construísse um altar ao Senhor na parte alta da terra. E aí
após construir esse altar, oferecesse um touro em holocausto ao Senhor. E assim, em obediência, fez Gideão todas as coisas. Já no dia seguinte, eu estou contando a história bem extensa aqui, porque realmente é muito forte essa história. No dia seguinte, os homens da região, revoltados, procuraram saber quem é que tinha derrubado o altar a Baal, né? E descobrem que é Gideão e procuram matá-lo. Só que aquele povo é confrontado e na verdade ali Gideão é fortalecido ali no meio do povo e a terra de Israel ela é purificada. E agora já ao final desse capítulo 6, no versículo mais especificamente, no versículo 34, nós vemos que o Espírito do Senhor revestiu Gideão. E a partir desse revestimento, ele teve autoridade para convocar os exércitos de Israel, de algumas das tribos, né, de Israel, para a batalha. Porém, antes de ir à batalha, Gideão pede por 2 vezes uma confirmação de que o Senhor realmente estaria enviando Gideão naquele exato momento. E aí são aquelas famosas passagens das provações a partir de porções de lã. Então ali no sereno, ali diante de um terreno bem grande, tem a parte de pede, Senhor, eu peço que o sereno toque toda a terra, mas que a lã fique seca. E o Senhor vai e faz. Aí no dia seguinte, Senhor, não se acenda a ira sobre mim, mas vou te pedir mais um tipo de confirmação. Agora eu quero que a lã fique toda embebedada ali de orvalho, né? Fique úmida e toda a terra ao redor seca, e assim o Senhor faz. E a partir dessas 2 provações e sequências, o Senhor convence definitivamente o coração de Gideão. Ufa, esse conteúdo do capítulo 6 é incrível. Gideão é um personagem que fala muito ao nosso coração. Acabou o conteúdo do capítulo 6, mas vem muito mais conteúdo no capítulo 7. Espera aí. E este capítulo ele começa com os preparativos do exército de Israel para a ida à batalha contra os midianitas. Nesse sentido, o Senhor ele pede para começar a fazer uma peneira no exército. Por quê? Porque inicialmente foi reunidos 32 mil homens dos exércitos ali das tribos que atenderam o chamado de Gideão. Então eram 32 mil homens, e aquilo ali o Senhor ele começa a dizer que essa quantidade muito grande de homens do exército de Israel deixaria o coração do próprio Israel orgulhoso e achando que a futura vitória que viria sobre os midianitas seria pela força do braço do exército de Israel. Então a glória devida não seria dado ao Senhor. Então o Senhor fala, olha só, tá muito grande esse exército, então vamos dar uma peneirada aí. E aí Deus ele dá ordem para todos aqueles que estivessem sentindo medo fossem liberados e retornassem para suas casas. E naquele sentido, 22 mil são liberados e sobram 10 mil. O Senhor olha para aquilo e fala, o exército ainda está muito grande. Então é necessário fazer mais uma peneira. E a partir do modo, ele dá uma instrução para Gideão. Gideão, observa os homens sedentos, observam como eles bebem água no riacho. E a partir dos homens que beberem, se debruçarem e beberem ali lambendo como se fossem cachorros, né, sedentos, com muita sede, esse você vai separar para o exército. O restante você vai liberar e vai mandar voltar para casa. Resumo, pasmem, ao final desse processo de peneira, até inusitado, feito por Gideão, instruído pelo Senhor, sobraram apenas 300 homens, exatamente isso. Apenas 300 homens separados e ordenados a ir uma batalha contra um exército de 136 mil homens dos midianitas. Esse é o nosso Deus que separa 300 para lutar com 136 mil homens. E aí tem todo o desenrolar da estratégia de batalha, mas em resumo, Gideão, cheio do Espírito de Deus, separa o exército de 300 em 3 companhias de 100 homens cada, e de madrugada desce até o vale onde estavam os midianitas, e eles chegam, os 300 ao mesmo tempo, tocando trombetas, pegando um cântaro, jogando e arrebentando no chão, fazendo um barulho de quebra de cântaro, com um som de trombeta, numa mão uma tocha acesa e na outra mão uma espada, e eles começam a gritar de forma conjunta bem alto, uma espada pelo Senhor e uma por Gideão. E assim os midianitas naquela madrugada são pegos de surpresa, porque o Senhor já tinha injetado no coração deles medo e temor,
contra Gideão e o exército do Senhor. E aí eles começam a fugir, correr de forma desordenada, e muitas vezes acabam atacando um ao outro devido à escuridão, devido a ser de noite, uma confusão, aqueles gritos, aqueles sons de trombetas. Então é gerado um caos no meio do arraial dos midianitas. E com essa fuga desorganizada, os exércitos das outras tribos de Israel que não estavam na batalha, quando eles começam a fugir de forma desordenada, os outros exércitos das tribos de Israel ao redor começam a perseguir os midianitas que estavam completamente indefesos. E aí a destruição dos exércitos e também a captura e depois posterior execução dos príncipes dos midianitas. E ali o Senhor dá uma grande vitória para Israel, em especial para ali naquele momento o juiz, libertador e general Gideão. E aí, gostou do capítulo 7? Vem muito mais no próximo capítulo 8. E a última porção de hoje é nada mais, nada menos do que a continuidade dessa batalha. A batalha ainda não encerrou. É uma grande vitória, mas ainda existia porções do exército dos midianitas que conseguiu fugir, junto com 2 reis. A gente vai ver o nome deles aqui adiante, Zeba e Salmuna. São os 2 reis midianitas, mais um exército de cerca de 15 mil que ainda tinha conseguido escapar daquela situação, daquela grande vitória de Israel. Então nós estamos vendo aqui Gideão e os 300 do seu exército permanecem perseguindo o que restou dos exércitos de Midian, como eu já falei, cerca de 15 mil homens. E na perseguição, Gideão e seus homens passam por 2 cidades, no qual eles pedem auxílio de água e um pouco de pão, de alimento, porque é aquele cansaço, é aquele tipo de perseguição que não para, seguida. Então os 300 de Gideão estavam cansados, com sede e com fome. Então eles pedem auxílio para que os seus homens sejam alimentados, porém são rejeitados pelos chefes de Sucote, cidade de Sucote, e a cidade de Penuel. Isso gerou grande ira no coração de Gideão, que prometeu aos homens daquela cidade que ele retornaria e julgaria aqueles homens por terem negado ajuda. Ok? Então continua a perseguição. Gideão finalmente, através de um atalho, ele consegue alcançar os exércitos dos midianitas, prende os 2 reis e volta a Sucote e a Penuel para acertar as contas com aqueles homens, com os chefes daquelas cidades. Gideão executa posteriormente, os 2 reis e dá fim à tirania que já durava 7 anos dos midianitas. E agora, a partir daquele momento, a palavra nos diz que a terra de Israel passa a gozar de mais 40 anos de paz na sua região, ok? E já ao final do capítulo, é registrado os últimos dias de Gideão, exatamente. Que teve aqui uma curiosidade aqui, assim, muito violenta, né? Gideão que teve nada mais, nada menos do que, segura aí, senta um pouquinho antes de eu falar, 70 filhos. Isso mesmo, Gideão ele teve 70 filhos, com diversas esposas, né? E depois você vai ver que isso vai dar um problema gigantesco na próxima porção, que é no próximo capítulo, e isso realmente é muito, muito impactante e impressionante. Então diz que Gideão foi recolhido ao Senhor em boa velhice, e logo após a sua morte, o que foi que Israel fez? Tenta você aí dar um chute para tentar ver se você consegue acertar o que Israel fez depois da morte do juiz, libertador e general Gideão. Voltou à idolatria. E assim, com essa triste notícia, nós encerramos aqui o conteúdo do capítulo 8. Mas o conteúdo do vídeo eu quero fazer só mais um detalhe para vocês, que é uma reflexão ao coração de vocês, que tá lá contido depois um dever de casa. Leia Juízes 6, capítulo 6, versículo 16, que é o encontro do anjo do Senhor, ou seja, Jesus pré-encarnado, com o Gideão, e quando está tendo aquele embate ali, o anjo chamando ele de forte e corajoso, que eu separei você, Gideão, para libertar Israel, e Gideão ali ainda com muito medo, com muita timidez, com muito temor, né?
o anjo do Senhor ele fala assim: olha só, Gideão, preste atenção, eu estou ao seu lado, então eu vou te enviar para derrotar um exército como se você fosse um homem só. Ou seja, ali tem uma reflexão, tem um princípio espiritual que eu queria compartilhar ao seu coração. Naquela passagem, Deus afirma que se Ele estiver ao nosso lado, queridos, já somos maioria, mesmo que diante de um grande exército. Então, mesmo diante de um grande exército, de circunstâncias contrárias e caóticas, mesmo que seja 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, sendo atacados, sendo atingidos, você vai receber o livramento do Senhor. Por quê? Porque Ele está ao seu lado. Ele é seu escudo, Ele é sua proteção. E Ele também tem uma espada afiada na sua boca que também vai derrotar todos os nossos adversários. Então pense nisso. Assim como Gideão estava escondido ali, malhando o trigo no lagar, ou seja, escondido. Ele estava escondido porque os midianitas vinham e tomavam tudo. Ele estava escondido ali, com medo, temerário, porque tinha um grande exército dos midianitas ao redor, e ali o Senhor injetou coragem no coração de Gideão, que o Espírito Santo possa injetar coragem no teu coração, para que você não desista das suas batalhas, daquilo que o Senhor prometeu ao seu coração, ok? Então fique com essa palavra, com esse princípio espiritual. Nesse momento aqui eu vou despedir de vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus, e eu quero dizer para vocês que, se Deus quiser, amanhã teremos muito mais. Shalom!